Oi, gente! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vida Sob Controle, o podcast onde a gente fala sobre vida, negócios, hábitos e como se tornar a sua melhor versão. E hoje temos uma convidada muito especial. A gente está muito feliz que conseguimos ajustar a agenda agora e estarmos juntos. Ela que é gaúcha, formada em Ciência da Computação, com MBA em Marketing pela ESPM, está há 19 anos na Dell, onde hoje lidera a área global de Social Media Marketing, com operações em mais de 15 países. Professora na ESPM, ela é apaixonada por desenvolvimento de pessoas, reconhecida por sua liderança humana e pelo compromisso com o crescimento de mulheres no mercado corporativo. Bem-vinda, Alice Oliveira. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Nossa, não tem nem roupa para uma descrição como essa. Obrigada pela introdução aí. E os 19 anos é porque eu comecei quando era criança na Dell, tá? Vamos deixar isso claro. A gente não tinha dúvidas disso. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Como a gente estava conversando antes de começar, né, a nossa gravação, eu fiquei muito interessada na tua história por conta do tempo que tu tá na empresa, do teu crescimento, de tudo que tu fez e tu faz lá. Também por essa questão do teu cuidado com as mulheres, por tu ser uma mulher, por tu fazer tanta coisa, né? E tem essa questão hoje em dia do dar conta de tudo. Então, sendo assim, a primeira pergunta pra gente começar não poderia ser diferente, né? Que eu acredito que a audiência já vai estar assim, tá? Ela faz tudo isso. Como? Então, como equilibrar a vida pessoal e a carreira sendo uma mulher num cargo global de liderança? Então, as pessoas sempre me fazem essa pergunta e, na verdade, eu vou te dizer que eu acho que ter um cargo global ou ter um cargo menor é sempre uma carga enorme para as mulheres, porque a gente sempre tem aquilo, a gente é mãe, a gente é amiga, a gente quer sempre, né, poder entregar mais. E no final das contas, para mim, o ponto principal é, a gente nunca vai entregar tudo. Começamos por aí. Assim, 100% é muito difícil, porque a gente sempre vai ter uma carga muito maior do que a gente tem, do que a gente consegue dar conta, na verdade. E o ponto para mim, desde sempre, né? Assim, acho que desde sempre mesmo, porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos, e sempre fui muito assim, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu gosto muito, eu tenho muita energia, eu adoro, e eu tenho muita intensidade, e eu acho que aí é um dos pontos importantes. Por que eu falo da intensidade? Porque a intensidade ela pode ser interpretada de várias formas, né? Mas, para mim, a intensidade, ela é o quanto que tu te dedica, o quanto que tu te doa para alguma coisa. E um dos princípios que eu tenho na minha vida é a intensidade. Então, o que eu faço o meu melhor naquele momento. Então, se eu vou treinar na academia, eu vou fazer o melhor que eu puder naquele momento que eu tô lá. Se eu tô com meu filho, eu tô com ele numa conversa, eu quero entender. Se eu tô com amigos, se eu tô com um namorado, se eu tô com a família, aquele é o momento que eu tenho que estar ali. Eu não vou ficar olhando meus e-mails, não vou tentar... A gente sempre tenta, né, não se preocupar com outras coisas para estar presente ali. E quando eu tô no trabalho, eu estou no trabalho, eu estou focada no que eu preciso entregar. Então, acho que essa para mim é a primeira coisa. É tu estar 100% em corpo e alma naquilo que tu está fazendo. E que, na verdade, é um desafio grande, principalmente hoje, porque a gente está o tempo todo com tela, né? Com o telefone o tempo todo. E a gente é invadido o tempo todo. Então, o tempo todo tem alguém falando alguma coisa, alguém postando alguma coisa, alguma informação nova. E se a gente começa a ter ansiedade, querer poder saber de tudo e querer estar a mais de um lugar ao mesmo tempo, a gente não está em lugar nenhum. E a gente não está fazendo nada direito. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí acho que vem a questão toda de maturidade também, da gente poder diferenciar as coisas, né? Que eu sou muito organizada. Então, eu tenho... A minha cabeça ela é meio modularizada, assim. Então, eu tenho na minha vida, olha, o que eu preciso fazer agora? O que eu vou fazer nesse ano? O que são no meu trabalho, por exemplo? O que são as coisas que eu tenho que entregar agora? Partindo disso, como é que eu vou organizar a minha agenda? Então, o que eu tenho que fazer essa semana? Se eu tenho uma coisa que eu preciso entregar, que eu preciso que aconteça nesse trimestre, eu tenho tempo na minha agenda para isso? Eu consegui organizar isso desse jeito? Eu vou conseguir nessa semana fazer o que eu preciso para poder chegar no final do mês? E aí o planejamento é chave para qualquer coisa. Planeja a vida. Eu tenho uma máxima que eu sempre digo, que se não está no meu Outlook, não existe. Eu não tenho como eu fazer alguma coisa que eu não tenho tempo, porque eu não tenho outro tempo além daquele tempo que está ali. Então, eu organizo, inclusive, coisas como pensar.
ler tal coisa, analisar não sei o quê. Porque são os momentos que eu preciso olhar dados de mercado, preciso falar com as pessoas, preciso ligar para minha mãe, preciso saber o que está acontecendo, preciso ver a matrícula da escola do meu filho, preciso agendar o médico, tem que estar ali, porque o tempo é finito. E quando a gente olha essas coisas em perspectiva e a gente tem essa questão toda da intensidade, pensar, ok, quando eu estou agora fazendo isso, é isso, a gente consegue ter uma visão estratégica do próprio tempo. E organiza para que esse tempo ele seja produtivo, mas não é um produtivo porque eu preciso estar sempre produzindo algo. Porque muitas vezes o que a gente precisa produzir é o ócio, é o estar. Agora eu estou descansando, estou assistindo uma série, estou tomando um vinho, estou cozinhando. Então é um momento que tu tem que estar ali, presente. E não adianta planejar sem ter disciplina, que daí é outro ponto. Então, tem muita gente que me fala, às vezes, quando eu comento isso, mas eu organizo, mas eu não consigo fazer. Tá, e não adianta, né? Então, é a disciplina do organizar. Se eu coloquei aqui que são 2 horas para eu fazer uma coisa que eu julguei que é importante e aquilo continua sendo importante, eu não posso trocar aquilo por outra coisa. Né? E isso tudo, no final, essa organização, então, a forma como se vê o tempo, isso traz uma outra coisa, que aí vem o ponto do ser mulher, né? Que é a gente sente menos culpa quando a gente está 100% em cada coisa e quando a gente consegue, pelo menos, entender quais são os pratos que a gente vai deixar cair. E por que eu digo ser mulher? Porque eu acho que a mulher se cobra muito mais do que o homem. A gente parece que está sempre devendo, né? Sempre devendo uma vela para cada santo. E a gente entrega tudo no dia todo e termina o dia morrendo de culpa porque eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Não, se a gente olha em perspectiva e se organiza, não entrega, ok, termina o dia, eu entrego tudo. Não está 100% feito. Mas eu tenho certeza que as coisas mais importantes tiveram o meu 100%. E isso me livra da culpa de estar trabalhando achando que eu tinha que estar com meu filho, de estar com meu filho achando que eu tinha que estar trabalhando. Então, não é simples, mas assim, eu acho que é tudo uma questão de disciplina, né? Nossa, eu tava aqui assim, ó. Gente, então, é isso, tá? Aqui a gente já teve uma aula. A gente poderia não falar nada do teu trabalho. A gente vai falar agora só sobre organização, planejamento, disciplina, porque isso daí é um negócio que eu amo. E eu tava aqui só assim, ó, nossa, eu não posso perder isso, eu preciso anotar isso, porque isso aqui foi maravilhoso, quantos insights. E realmente, eu vejo pelas mensagens que eu recebo das minhas seguidoras muito assim, Vanessa, eu não dou conta de tudo, chega o final do dia, eu fiz um monte de coisa e parece que eu não fiz nada. Não fiz nada. E eu falo assim, tá, mas esse monte de coisa que tu fez, era o que tu precisava fazer? Era o que tu devia estar fazendo? Porque dar conta de tudo, tudo é muita coisa. Não tem como. O que é tudo? Tu tem que ter prioridade na tua vida, tu tem que saber o que tu vai fazer em cada dia. É isso. Tem que ter tempo, porque às vezes faz aquela lista imensa de coisas. Mas e o tempo? Não tem. Tem tempo. Porque tem um monte de coisa. Não então tem você tem que tempo. selecionar o que é mais importante. Exato. Eu fiz um- Inclusive, só complementando, porque assim, a gente tem que se priorizar também. Porque muitas vezes a gente organiza o tempo para os outros. Isso é muito da mulher. 100%. Esses dias eu li um artigo que falava sobre a culpa da mulher por não estar fazendo nada. Que quando a mulher está sentada assistindo TV, uma grande parte das mulheres sentem culpa. Isso foi uma pesquisa. Agora não lembro qual foi a fonte. E por que está sentindo culpa? Porque devia estar fazendo alguma coisa, porque está sempre devendo alguma coisa para alguém. E não, gente, não dá. A gente tem que ter o tempo para a gente. É o tempo que a gente vai se cuidar, é o tempo que vai dormir, é o tempo que... Aí, às vezes, falam, tá, mas tudo bem, eu faço tudo isso. E como é que dorme 8 horas por noite? Tá, não dorme, mas tudo bem, mas em algum momento tem que dormir. Então, tem que também ter um equilíbrio. Ou dorme 8 horas por noite. Ou um dia quer ficar até mais tarde e não tem problema. Mas é uma questão do equilíbrio e da gente fazer as coisas com aquilo que faz bem. No final das contas, isso é uma regra número 1 na minha vida. A gente tem que ser feliz. Não dá pra gente levar o dia a dia e chegar no fim do dia e pensar, meu Deus, que horror, eu tô cansada, eu não fiz nada, eu tô me sentindo miserável, porque eu não dou atenção direito pra nada. Para tudo, volta 5 passos pra trás, analisa tudo, organiza e aí segue. Porque senão, e sempre com um ponto que 100% é impossível. Eu acho legal fazer um link com algo que a gente bate muito na tecla, a gente tem ouvido no podcast também, que é a intencionalidade, né? Então, de que, justamente, tu falou de que todo o teu calendário, teu Outlook tá ali com cada detalhezinho. A gente é a mesma coisa, a gente fazia um exercício com o pessoal de, ok, pega as tuas 24 horas do dia, quebra em caixinhas e coloca o que é em cada momento. Acordou, o que tu vai fazer? Depois, o que é prioridade? Onde é que tu vai, que momento do dia tu vai dormir, né? Então, sendo intencional para cada detalhe, a vida fica um pouquinho mais leve depois. E muitas vezes a gente se confunde também achando que a gente caiu na rotina, mas a verdade não, tu montou a tua rotina do jeito que tu gosta, do jeito que faz sentido pra ti.
Então, Tem um ponto interessante que eu queria trazer, porque assim, no ano passado, eu entrei aquelas resoluções de início de ano, né? Então, todos os anos eu tenho algumas coisas e eu tenho adicionado nos últimos anos coisas pessoais que eu gostaria de começar a fazer. E no ano passado, eu quero aprender francês e quero aprender a tocar piano. Porque tocar piano é um sonho que eu tenho desde criança e nunca pude, porque eu venho de uma família muito humilde, então não tinha como tocar piano. Depois, na correria da vida, acabei nunca mais me dando conta disso, ou não dando conta, priorizando. Nunca consegui priorizar. Eu decidi, não, agora eu vou aprender a tocar piano. Consegui a escola de piano, comecei a estudar francês. O francês eu continuo ainda. Ainda não cheguei lá, mas eu continuo. Mas o que aconteceu com o piano? Era para ser um momento de relaxar, de eu estar lá fazendo uma coisa para mim. E aquilo começou a se transformar em mais uma coisa me perseguindo. Porque quando eu chegava no dia da aula de piano, a primeira coisa que eu pensava, meu Deus, eu não fiz os exercícios que eu tinha que ter feito, eu não fiz a prática que eu tinha que ter feito. E eu sentava na frente do piano em casa, ia tocar, eu não lembro mais. E agora? Como é que E aquilo começou a me gerar uma ansiedade. Eu disse, gente, para tudo. Não dá. Não vou criar mais uma coisa para eu sentir que eu estou devendo mais uma coisa. Para tudo, volta, não vou aprender piano agora. Deixa lá para frente, o piano tá lá. Quando me dá vontade, final de semana, eu vou ali, pratico. Deu, eu não quero. Porque aquela coisa, 10 páginas por dia, treinar todos os dias, comer tudo correto, comer orgânico, comer... E não dá, não dá. A gente não pode começar a adicionar tanta coisa, tanta cobrança, que a vida vira uma coisa chata. Não tem que virar uma coisa chata. A vida tem que ser boa. Imagina se a gente passa o tempo todo assim e chega no final e pensa, tá, o que eu fiz da minha vida? Nada. Tá sempre em sofrimento, né? Exato. E assim, ok, eu organizo tudo, né? Porque acho que o planejamento, ele nos traz liberdade e nos livra da culpa, né? Porque a gente pelo menos consegue enxergar em perspectiva e de uma forma estratégica, o que a gente quer fazer com o tempo que a gente tem, que é a coisa mais valiosa, né? Mas, assim, não precisa também se cobrar tanto e ter uma vida tão modularizada. Não, desculpa, agora aqui eu não vou poder sair para tomar um chopp com vocês, porque agora é o meu horário que eu tenho que ler 10 páginas no dia. Não, né? Não dá. Então, também a gente tem... O planejamento, ele é importante para a gente enxergar as coisas. Tem que ter disciplina de execução, sim, principalmente das coisas que são importantes. Mas, se precisar flexibilizar, a gente não pode ser tão quadrado para que as coisas não se tornem mais uma cobrança para a gente mesmo, porque senão aí a gente enlouquece, né? Sim, a importância do planejamento, de porque tu tens as coisas planejadas e tu tens o controle do teu tempo, de certa forma, tu sabe que não, tá tudo bem. Eu sei que eu posso não fazer isso aqui, ir lá tomar o chopp com os amigos, porque tá tudo bem. Eu vi que a minha agenda tá organizada, eu consigo botar isso em outro dia. Isso. Então, o planejamento realmente, ele é uma necessidade, né? Absolutamente. E aí, quem chega pra começar o dia sem ter noção do que fazer no dia, aí fica que nem barata tonta. Não, aí tu vai pra quem grita mais alto, Exatamente. né? Ou que é mais urgente. Exato. Né? Que não é o mais inteligente a que se nem fazer, né? Exatamente, porque aí faz um monte de coisa. E as coisas que são importantes, que talvez precisasse dedicar mais tempo, porque tem mais profundidade, porque precisa de análise, ou vai ficando. E são essas coisas que fazem a diferença na carreira depois. Olha aí. Ai, a gente já vai chegar na carreira, só preciso fazer mais uma pergunta. Eu já não sei mais pra que direção. Uma Tem observação. várias caixinhas que a gente abriu É porque aqui. eu tô assim, ó, gente, tá falando várias coisas que eu tô sim, não é isso, por favor. Que tu falou algo muito importante, que é algo que eu tenho aprendido e que eu vejo que é uma dificuldade geral, parece, o de desistir, digamos assim, ou de aceitar que não, isso não é pra agora, ou isso não é pra mim, ou de acabar com isso agora, enfim. O piano, tu queria muito, é um sonho desde sempre. Tu tentou, tu viu que virou algo que não era pra ser, tu podia ter continuado, porque, ai, mas era um sonho, mas tá tudo bem tu fechar essa portinha agora, não significa que nunca mais ela vai se abrir. A gente tem que aprender a se soltar, porque às vezes vai continuar numa história, e isso vale pra várias coisas, a gente não tá só falando de piano. Não, isso não é sobre piano, Isso não é sobre piano, tu fica preso numa situação que tu já poderia ter saído, e aquilo tá te atrasando na vida e te causando todo um estresse desnecessário. Eu achei isso muito E ela legal. trouxe dar uns passinhos pra trás e olhar de novo, né? Eu gosto muito dessa ideia de olhar em perspectiva, porque se olhar em perspectiva realmente dá a possibilidade de tomar decisões inteligentes ao longo do tempo e não só estar no modo automático, vivendo a vida sem entender o que tá acontecendo, né? Porque quando vê, tu tá sofrendo à toa porque tu não parou pra analisar. E a gente é muito bom em dar conselho para amigo, né? Assim, os amigos vêm, as amigas, aconteceu essa situação, Alice, o que tu acha? A gente é super bom nisso. Por que a gente não faz isso com a vida da gente? Então, eu sempre comento isso também com as pessoas que, se a gente agisse como consultores da nossa própria vida, né? Olha de fora, dá 5 passos, ok. Se essa vida não fosse minha, se essa vida fosse de alguém que eu tivesse aqui só para avaliar e palpitar,
que eu diria para essa pessoa para fazer diferente? E isso vale para a vida profissional também. Eu falo isso bastante para as pessoas que trabalham comigo, que, tá, se tu não tivesse essa conexão emocional com o que tu tá fazendo, porque a gente tem, né? Principalmente quando tu tem paixão pelo que faz, tem conexão emocional. Dá 2 passos para fora, se tu fosse um consultor disso, tu teria tomado a mesma decisão? Tu faria do mesmo jeito? E, normalmente, a resposta é não. E isso vale pra gente também. Então, tu levaria os dias do mesmo jeito? Tu conduziria a tua vida do mesmo jeito? Se tu fosse uma amiga tua te pedindo um conselho, né? Se fosse só um consultor da tua vida? Provavelmente não. A gente sempre tem coisas que a gente ajusta, mas quando a gente está no meio do problema ou no meio da situação, é mais difícil de enxergar. Então, a gente tem que dar 3 passos para trás, respira e olha, tá, se eu não tivesse nada a ver com isso aqui, se isso aqui não fosse meu, como que eu conduziria? E aí, normalmente, isso funciona muito para quando a gente tá, assim, meio perdido na situação. Meu Deus, eu tô fazendo um monte de coisa e não tô fazendo nada. E tô sentindo um monte de culpa porque acho que não tô fazendo nada direito. Para, olha e vê, ok. Tão importante quanto escolher o que a gente vai fazer é escolher o que a gente não vai fazer. Né? E por isso o piano. E eu não tenho vergonha de ter desistido. Porque eu não desisti. Eu adiei. Sim, tu foi inteligente, tu viu o que estava te causando, não é uma prioridade agora, não foi como eu esperava e tá tudo bem, é a vida que isso segue. aí. O meu exemplo da academia no passado, né? Eu fiz CrossFit por 7, 8 anos e daí resolvi fazer um teste de academia no passado. Fiz por uns 7, 8 meses. Fui mantendo. Mas desde assim chegou um ponto que eu não tô gostando. Não tá dando o resultado que eu queria, porque eu não tô gostando, então não tô fazendo como eu deveria fazer. Isso é importante, é. Aí fiz uma aula de CrossFit de novo. Preciso voltar pra cá. Voltei. Mas é parar de mentir pra mim mesmo. Eu tava só me enganando à E toa. tá tudo bem, né? Às vezes tá a gente tudo faz as bem. coisas serem muito maiores do que elas realmente são. Exato. E a gente tem uma tendência de se apegar ao negativo ao invés do positivo. Pois é. A gente tem uma tendência É um natural. padrão que parece que tá aumentando É. cada vez mais, inclusive. Assim, né? Exatamente. E principalmente as mulheres. Eu lido com mulheres todos os dias, né? A maior parte da minha audiência é mulheres, então... Por isso que eu tava aqui assim, nossa, a gente precisa muito falar disso. Porque eu vejo o que o pessoal manda. E agora mesmo, quando começou a falar, nossa, a gente pode fazer um episódio só disso. Maravilhosa. Mas a gente vai ter que... não, né? Nós vamos falar sobre a Del, sobre o teu trabalho. Então, vamos entrar nesse caminho. Conta pra gente como foi o teu começo na Del. Como é que tu chegou lá? Como foi o começo? Como que aconteceu? Nossa, essa história é interessante. Porque assim, antes da Del, eu trabalhava com agronegócio. E eu sempre tive uma coisa muito, muito forte em mim, além da paixão, porque eu preciso me apaixonar, então é a academia, né? Assim, eu preciso amar o que eu faço. E quando eu amo, eu odeio a palavra escopo. Por que eu odeio a palavra escopo? Porque um escopo, para mim, é uma caixa. Eu odeio caixa. Eu acho que a gente tem que chegar a entender, e quando tu olha o objetivo do negócio, quando tu entende o que precisa ser feito aqui, o que está na cabeça de 3 níveis acima de mim, para eu entender para onde isso tudo está indo. E eu sempre tive essa necessidade de entender o maior. E então, desde que eu comecei lá, quando eu tinha 17 anos que eu comecei a trabalhar, ontem, né? 10 anos atrás. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive muito porque eu sou muito curiosa, e eu vou vendo as coisas e eu não fico muito preocupada se é escopo ou se não é escopo. Porque eu acho que depois que o arroz com feijão tá bem feito, cara, inova. Pode servir outro prato, 3 sobremesas, traz o vinho. Tem outras coisas que a gente pode fazer quando o arroz com feijão tá bem feito, né? Então, esse sempre foi um ponto. Eu trabalhava com agronegócio, e o agronegócio ele é mais lento, né? Ele é uma indústria menos dinâmica, porque tu vende com menos frequência, ou pelo menos na indústria que eu trabalhava, vende com menos frequência. Então, eu preciso de alguma coisa mais veloz. Achei, né? Porque eu fui para a Del é um trem-bala, eu sou apaixonada. Então, no início na Del, aí é uma coisa interessante, porque antes da Del eu já era gerente. Eu fui para a Del, então entrei também como gerente na área de vendas, porque eu adoro vendas, embora eu trabalhe com marketing, mas para mim vendas e marketing são os 2 lados da mesma mesa. Né? Porque no final a gente precisa conhecer o cliente. Então, sempre adorei vendas também. E eu adoro gente, adoro conversar com as pessoas, então adoro cliente. Acho que trabalhei várias vezes nessa mudança entre marketing e vendas. E aí foi interessante, quando eu entrei na Del, era tão diferente que eu fiquei assustada. E a primeira coisa que eu pensei, gente, eu não vou dar conta disso aqui. E aí eu brinco com todo mundo, e a mais pura verdade, nos primeiros 3 meses, todos os dias eu ia embora e pensava, amanhã eu não volto. E no outro dia eu voltava, vamos lá. Porque aquilo era um desafio muito grande, porque era muito diferente do que eu estava acostumada. E eu sou apaixonada. Então, esse foi o meu início, assim, e o que eu vi
desde sempre, essa coisa do escopo que eu estava comentando, porque quando tu entra numa área... E tem 2 coisas que eu sou apaixonada. Por descobrir novas coisas, por inovar. Eu não consigo ficar dentro de uma caixa. Para mim é muito difícil, assim. Alice, tu não pode colocar o braço para fora. E não é porque eu quero expandir. Nunca foi por status ou por promoção. Não é isso. Nunca foi. É pelo prazer de ver as coisas sendo realizadas, as coisas melhorando. A coisa que eu mais adoro, a palavra que eu mais admiro na vida é legado. Porque aquela coisa assim, não, olha, realmente, ela veio aqui, era assim, e ficou assim. Ai, isso dá um orgulho, né? E para fazer isso, é essa coisa de tu pensar, cara, o que tem que ser feito aqui? Mas tem 5 coisas aqui que eu tô vendo que vão ajudar a minha área. E não só a minha área, mas também vão trazer benefício para outras coisas. E no final a gente vai conseguir alcançar o objetivo, mas não necessariamente a minha área, o meu escopo. Então, vamos lá e vamos fazer. E foi por isso que eu fui crescendo. E eu cresci bem rápido, assim, porque eu fui da área de vendas, depois fui para marketing. E tem uma coisa que também acho que... Eu não sei se é bom ou se é ruim, eu acho que é bom, tá? Eu costumo dizer também que eu tenho um otimismo quase irresponsável. Porque eu nunca acho que uma coisa vai dar errado. Nunca acho. Então, e mesmo quando dá errado, eu planejei que acontecesse desse jeito, não deu certo do jeito que eu planejei, cara, mas vamos de novo do outro jeito. Eu não consigo achar que as coisas não vão dar certo. Então, por que isso é bom? Porque eu não tenho medo de desafio. Eu adoro, porque eu olho uma coisa, aquilo me dá um tesão, é isso que eu quero. Deixa eu fazer isso aqui diferente, deixa eu inovar, deixa eu ver que dá para fazer de outro jeito. E quando eu vejo o resultado vindo, eu penso, como é que eu melhoro? Porque é o tesão mesmo de ver a coisa acontecendo e é quase irresponsável, porque e vai que não dá certo. Tá, mas vai dar certo, né? Então foi assim que eu fui crescendo na Dell e nunca foi... Embora a gente sempre tenha plano de carreira, nunca foi uma coisa, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois... A gente planeja a carreira, mas planeja a carreira para entender, né, até onde tu tem que chegar, ou até onde tu gostaria de chegar. Mas eu já estou hoje, assim, a posição que eu tenho hoje, eu nunca imaginei nem que seria possível. Porque eu não sei nem se um dia eu sonhei com isso. Até porque, se me perguntar onde tu estiver daqui a 5 anos, eu não sei. Eu não sei. Certamente fazendo alguma coisa que eu vou adorar, porque é só isso que eu consigo fazer, né? E aí... Essa questão toda que eu estava comentando do não ter apego a escopo, e eu sou apaixonada por gente. Amo, a coisa que eu mais adoro, e por isso também eu dou aula, porque essa troca com as pessoas e a coisa de tu ver que não é só o negócio que tu está ajudando a crescer, mas tu está ajudando as pessoas a se desenvolverem, as pessoas a serem uma versão melhor delas. Esse toque, esse cuidado, esse pegar na mão até a pessoa aprender a caminhar e depois tu vê que está correndo, que cresceu, que isso dá um orgulho tão grande. E eu acho que as posições de liderança que têm essa preocupação genuína com o outro, né? E essa empatia de tu pensar, nossa, eu gostaria que fosse assim comigo, deixa eu ser desse jeito, e isso tem que ser natural, né? Isso tem que ser autêntico. Isso dá muito certo, porque a gente acaba conseguindo mover as pessoas de um jeito tão positivo e que elas trazem o melhor delas para a mesa. Porque tu cria um ciclo muito positivo, muito virtuoso, né? De desafio, de conquista, de ver outras coisas, de melhorar, de receber feedback, de entender, de desenvolver carreira. E com isso, tu vai crescendo e vai levando todo mundo junto. Né? Isso é muito bom. Então, acho que, assim, resumindo tudo que eu entendo que eu fiz nesses 19 anos, que eu custo acreditar que faz tanto tempo, foi isso, assim, de ver as coisas e não ter medo. Eu não tenho medo, porque eu sou uma otimista irresponsável. Mas eu só preciso saber, essa tua característica, ela já veio de fábrica? Tu nasceu assim? Ou foi algo que tu desenvolveu, que tu precisou desenvolver, assim, tipo, em algum momento... Não, eu não posso, eu vou ter que fazer isso aqui com medo mesmo, e aí do nada, sei lá, isso é teu. Eu vou te responder sim e não. Por quê? Eu sempre fui muito corajosa, sempre gostei muito dessa coisa do tá lá, de que as pessoas pudessem entender o valor. E aí o valor ele pode ser traduzido de várias formas. O meu ponto aqui é o meu valor como profissional, o meu valor como mulher, o meu valor como pessoa. Isso para mim é uma coisa muito importante e que, né, a gente se dá conta disso na terapia. Então,
Aí, para te responder, com 5 anos de idade, isso quem conta é minha mãe e as amigas dela. Tinham aquelas apresentações que tem na escola, né, de fechamento do prezinho. E eu sempre adorei teatro. Sempre adorei teatro. Sou uma atriz frustrada, mas esse é um outro sonho que depois do piano a gente volta a conversar. Então, com 5 anos de idade, teve aquelas apresentações de final de ano, né, na escola, e eu era a Dona Baratinha, numa peça de teatro. E foi ótimo, e para mim aquilo, eu me lembro como se fosse ontem, aquele momento, porque para mim eu estava muito feliz de ser a Dona Baratinha. E aquele ginásio lotado, porque era final de ano, era a escola inteira ali. E quando terminou, não, era o Dia das Mães, não era final de ano. E aí, essa parte eu não lembro. Infelizmente, né, há 10 anos atrás, não tinha o mesmo recurso, não tem registro disso, só a memória das pessoas. Que eu fui lá, então estava a professora, a diretora de escola agradecendo os pais e principalmente as mães, parabenizando as mães. E eu levantei de onde eu estava e fui lá e comecei a puxar a saia da diretora e pedi para ela, eu quero falar. E aí ficou todo mundo se olhando, assim, e ela, então, o que eu faço? Dá o microfone para mim. Aí ela deu o microfone para mim, aí eu discursei, agradecendo as mães que estavam ali. Eu não lembro, eu queria muito ter registro disso. Então, eu sempre tive isso de ter coragem, né? Então, eu acho que isso é nato. E por que eu disse que sim e não? Porque uma outra coisa que eu aprendi depois é que, dependendo do momento que eu tivesse, dependendo do nível das pessoas que estivessem numa mesa de discussão comigo, isso às vezes me intimidava. E o que eu descobri um pouco mais? Que principalmente se eram homens, eu tinha dificuldade de discordar. Aí são essas coisas que a gente vai vendo da infância, né? Eu tive um pai que ele era muito firme, né? Assim, muito, as coisas precisavam ser como ele queria sempre, e não existia uma conversa de flexibilidade nisso. E isso me trouxe essa dificuldade de contrapor, né? Principalmente se fossem homens em posições maiores do que a minha, né? Em posições de liderança. E hoje eu não vejo mais desse jeito, tá? Hoje, aí de novo, né? Terapia nos ajuda para isso, né? Para que a gente vá se conhecendo, entendendo o que são os gatilhos. E eu sempre tive o DNA. Eu acho que a gente teve ali no meio do caminho algumas coisas que talvez desviaram um pouco isso, mas eu acho que isso é muito meu, assim, de ter essa coisa de não acho que vai dar errado. Não consigo pensar que vai dar errado. Entendeu por que eu me identifiquei com ela? Mas eu tô aqui, assim, ó, e aprendendo muito e me identificando também e vendo coisas, assim, que talvez eu precise. Porque às vezes eu me sinto insegura de falar com alguém que eu penso que não necessariamente a pessoa é melhor do que eu, mas no sentido de que ela tá acima de mim, seja porque os números dela são maiores no meu trabalho, por exemplo. Quando eu me encontro com outras influenciadoras que têm números maiores do que eu fico mais recolhida, assim, eu fico com medo, com vergonha. Eu não sei exatamente qual que é o sentimento, mas eu tenho uma insegurança de... Eu não sei o que acontece, mas eu travo. E isso atrapalha o meu trabalho também, assim, então... Então, eu também tenho. Mas sabe o que eu faço com isso hoje? Eu me preparo muito. Então, quando eu tenho hoje uma situação, que eu tenho uma reunião que é muito importante, que eu sei que as pessoas que vão estar lá são pessoas que têm cargos maiores do que o meu, eu me preparo muito para quais são as possíveis perguntas, o que eu vou dizer, o que eu preciso levar, o que eu tenho que trazer de resposta. E eu dedico, aí vão lá na minha agenda, 2 horas bloqueadas para eu olhar tudo que tem que fazer, para eu analisar todas as coisas de novo, para eu preparar o que eu tenho que dizer, qual é o meu storytelling. Se eu tiver 5 minutos ou se eu tiver 25 minutos, a minha mensagem tem que ser entendida. Como é que eu trabalho com isso? O que eu preciso levar e o que eu preciso trazer? E eu me preparo muito. E isso faz com que a gente sinta menos insegurança. Que quando tu te sente preparada, dificilmente tu é pego de calça curta ali na situação. Porque vem uma pergunta, tu já sabe. Vem uma pergunta, tu já sabe. Isso vai te dando autoconfiança. Então, tu consegue articular. Eu fico com muita raiva de mim quando eu entro numa situação, numa discussão ou numa reunião, que eu penso, eu não me preparei. Isso aqui eu tinha que ter trazido. E eu não tenho a informação. Isso me dá um sentimento muito ruim. Por isso que eu me preparo tanto para as coisas hoje. E principalmente porque numa posição global, 90%, 95% do meu tempo é falando inglês. Então, é muito mais difícil a gente conseguir ter o mesmo nível de conexão falando uma língua que não é da gente, né? Então,
o nível de preparação, ele é maior ainda, porque tu ainda precisa ter certeza que tu vai usar as palavras certas, que essas palavras elas não vão ter um duplo sentido, ou que tu vai conseguir... Porque é muito mais difícil, né? Então, eu me preparo muito mais ainda para essas coisas. Aí vem de novo a organização da agenda. Então, eu tenho uma coisa, na segunda-feira de manhã, abrindo um parênteses enorme no que tu falou, no que tu perguntou. Na segunda-feira de manhã, eu bloqueei a minha agenda por 2 horas. Que é o momento que eu olho para tudo que vai acontecer das próximas 3 semanas. E se eu vejo, por exemplo, que eu tenho na semana que vem uma reunião que é muito importante, que eu já deixo os espaços para preparar o material, já deixo antes da reunião o momento que eu vou me preparar, porque eu sei que eu vou precisar disso. Porque se eu não fizer isso e chegar no dia, eu pensar, meu Deus, daqui 1 hora eu já vou entrar nervosa, já vou entrar... E se a primeira pergunta que eu não estava esperando já me tirou do centro, e aí, a partir dali, já não funciona mais. Então, para mim, essa é a dica quando a gente pensa assim, olha, eu me sinto intimidada. Eu também me sinto intimidada. Tem medo? Tenho. Não sei se medo é a melhor palavra, né? Mas, assim, talvez eu não me sinta tão corajosa, mas eu vou lá e falo, e faço. Porque tem uma outra coisa, né? Que é essa coisa do 100%, da intensidade, do me dedicar, que eu sempre penso o seguinte, eu me preparo muito para as coisas, principalmente as coisas importantes. Porque eu preciso ter certeza que, naquele momento, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Se não foi suficiente, eu não vou sentir culpa. Porque eu não tenho como fazer melhor do que o meu melhor. Então, isso traz um sentimento de, tudo bem, o que eu aprendo com isso? Na próxima, eu vou ter mais uma coisa que eu aprendi. Então, aprendi mais uma coisa, então eu vou ser melhor. Mas não tem como a gente acertar 100% e se preparar para o tempo todo ser, né? Uau! Não. A gente tem que se preparar para pensar. Tá bom. Nesse momento, esse foi o meu melhor. Agora, o meu próximo melhor vai ser um pouco diferente desse, porque agora eu aprendi. Acho que tem várias coisas legais no quesito atitude que não são só para uma executiva global, mas qualquer pessoa pode aprender e implementar no dia a dia, enfim. Primeiro, um parênteses também, né? O otimismo irresponsável, lembrando do meu pai com o Grêmio. Não tem sido fácil. Ele acredita. É o último acredita. Minuto. Mas, voltando a falar sério, teve uma questão, tu falou do escopo logo no início, né? E eu me identifiquei muito. Eu lembro da apresentação que eu vi inicialmente, cara, eu fiz isso exatamente igual e deu muito certo. Porque lá na Dell, quando eu trabalhei, eu lembro lá nos primeiros meses, eu tive uma reunião com a diretora lá dos Estados Unidos. E aí, eram todos os colegas estavam sentados próximos, né? Então todo mundo me ouvia falando. E eu tava falando de várias coisas que eu não concordava, que eu achava que não eram bem feitas, assim. E eu lembro que depois da reunião, meus colegas me olharam, tipo, como assim? O que tu falou isso pra ela, ela é diretora? Eu disse, tá, mas eu tô na Dell, eu quero que a Dell melhore, eu quero que ela vá muito bem, se tem algo que eu acho, eu posso estar errado, mas se eu acho que não faz sentido, não tinha nada a ver com a minha área. E a diretora mega adorou, assim, foi um primeiro ponto muito positivo. E foi na vida, assim, depois mudei para uma outra empresa, era uma startup de tecnologia. Teve um período que meu chefe estava de férias, tinha terminado tudo, comecei a pesquisar mercado. Aí eu comecei a pesquisar, estudar, fiz todo um relatório para ele, pronto, com todos os concorrentes, o que cada um estava fazendo. Ele, tu mudou de área, agora essa daqui é a tua área, foi promovido. Um relatório. Mas não era meu escopo. E aí quer me ver louco, a Vanessa sabe, a gente está no mercado em algum lugar, tem uma coisa claramente errada e as pessoas estão do lado aqui, braço cruzado. E eu resolver. Nervoso, não. Eu faço aquilo que tá aqui, ó. Fora daqui eu já não faço mais. E vem muitas perguntas pra mim que do pessoal vê eu falando de carreira e tudo mais. E vem muitas perguntas justamente, João, o que tu faria nessa situação? Porque meu escopo é esse, mas daí aqui eu não sei se eu devo ou não. Se tu vê que faz sentido, faz. E se tu não for valorizado agora, uma hora tu vai ser. Talvez teu chefe não vai, mas alguém vai ver, vai te chamar, uma hora vai vir. Não faz por isso, faz porque o certo é o que tem que ser feito. E sabe o que é um cuidado que eu tenho hoje com isso? Porque o que eu fui aprendendo, eu odeio escopo, né? Eu já falei desde o início. Acho que a gente tem que ter liberdade, mas tem que ser uma liberdade entendendo o cenário para não ter uma liberdade de começar a mexer em coisa que não faz sentido, né? Porque aí a gente não tem credibilidade. Credibilidade é uma coisa muito importante, muito. Porque isso faz com que as pessoas, quando veem que a gente está fazendo uma coisa, pensam, isso aqui vai dar bom, né? Porque isso é a credibilidade. Mas voltando, assim, o que para mim, né, quando a gente está analisando uma situação e tu pensa, nossa, isso aqui está fora do que o meu time deveria fazer, hoje eu tenho um cuidado de fazer algumas validações e de ganhar aliados para aquilo, principalmente se é uma coisa que é muito fora do meu
fora da minha área, né? Coisas que precisam ser feitas que não necessariamente a gente deveria conduzir ou eu deveria conduzir. E fazendo essas validações, tu consegue mover mais rápido, porque aí tu vai ter, não, olha, realmente, isso aqui precisa ser feito. Então, se eu tenho... A minha líder está junto comigo e eu vou nas outras áreas, olha só, eu tô vendo, isso aqui me parece que é um papel da tua área. Tu quer vir comigo e a gente resolve junto? Eu tenho um ponto de vista disso que talvez possa ser válido, talvez possa ser útil. Quer que eu te ajude? E normalmente as pessoas agradecem, porque muitas vezes são coisas que elas não viram, né? São coisas que, nossa, é verdade, eu nem me dei conta, porque como tu está em outra área, tu está vendo a coisa de outro lado. Claro. Então tu tem uma outra perspectiva que a pessoa que está ali no meio... E aí é aquela coisa, né? A pessoa está no meio do problema. E tu vem e age como um consultor, né? Que é o que a gente estava falando antes. Então, olhando de fora, eu estou vendo que isso aqui pode ser resolvido de outro jeito. E, às vezes, as pessoas não se dão conta. Então, hoje, é o único cuidado, um pouquinho mais que eu tenho, é de fazer essas validações para a gente não pisar no pé de ninguém, né? Não passar por cima. Ou se pisar... não passar por cima. Ou só avisar, olha, eu vou dar uma pisadinha no teu pé aqui, mas ó, tô te avisando antes que é só por causa disso aqui. Então, que é necessário, não é nada contra não, eu nem ti, vou pisar, não é vou tipo... botar aqui do lado, né? Não vão pisar no pé de ninguém, porque não dá. Eu noto, muitas vezes outros times não têm recurso ou algo assim, tu consegue ter, tu empresta, as coisas funcionam, as coisas E juntos, vão adiante. vocês, né, podem ser times diferentes, mas vocês são um grande time porque são uma empresa só. Então, é Exato. importante que todos ganhem, né? Exatamente, porque no final das contas, isso é que é o importante, Exato. né? A gente precisa, por isso é importante entender o todo, porque se tu entende o todo e sabe a direção que as coisas estão indo e sabe que é isso que precisa ser feito, que está correto e está validado, e esse é o caminho, tu vai tendo aliados que vão movendo para esse mesmo caminho quando as pessoas entendem, né? Entendem o ponto de vista. E é muito mais legal, né? Porque eu vi o escopo, mas eu não sim. quero só fazer isso daqui. Isso daqui é legal. Me deixa fazer isso. Deixa eu fazer isso. Alice, agora considerando todo o tempo que tu tá na Dell, a tua história, né, trabalhando, enfim, daquilo que tu fez no teu crescimento e daquilo que tu viu outras pessoas fazerem, tá? Quais são a postura, né? As posturas, as atitudes, os comportamentos que tu considera que são realmente importantes, que fazem a diferença para quem quer crescer numa grande empresa. Ou numa empresa, né? Não precisa ser necessariamente uma gigante, mas para quem quer crescer profissionalmente. Bom, eu já falei bastante da intensidade, do planejamento, execução, a disciplina. Isso, para mim, é fundamental. Isso aqui essa é a base, né? E aí tem alguns outros pontos, porque a atitude é uma coisa muito importante. E um dos pontos que eu falo para todo mundo, que a tua opinião dividida sobre um assunto negativo, né? O teu ponto de vista, olha, eu acho que isso não está dando certo, eu acho que essa pessoa não fez o seu melhor aqui, ou isso poderia ser diferente. Isso dividido com quem não tem o poder de mudar, se chama fofoca. Então, a gente tem que levar as coisas para quem tem o poder de mudar aquilo. E por que eu falo da fofoca? Né? Porque isso é tóxico, né? Quando tu está num ambiente, ou tu cria um ambiente, ou alimenta um ambiente de falar sem resolver, de falar sem solucionar, de falar por falar, e isso traz o pior das pessoas, que é o prazer de ver o ruim. Isso é péssimo. Então, essa é a primeira coisa de postura e das atitudes que vê uma coisa, já pensa em qual é a solução. Ouviu que uma pessoa agiu de uma forma que não é a melhor, vai lá e fala para a pessoa, não fala para os outros. Porque tu fala para a pessoa, pode ser a melhor coisa que a pessoa vai ouvir naquele dia, porque ela não tem noção, muitas vezes, que está agindo desse jeito, ou que o jeito que ela está agindo está sendo percebido de uma forma que não é legal para ela. Né? Ninguém acorda de manhã e pensa, eu vou ferrar com tudo hoje. Não, né? Todos os dias as pessoas, em teoria, estão dando o seu melhor, né? Estão fazendo o que podem, equilibrando um monte de coisas. Então, se a gente consegue, de alguma forma, ajudar, ajuda. Agora, se não está ajudando, também não atrapalha, né? Não... Então, essa é a primeira coisa. O segundo ponto, né, que para mim assim, é fundamental, eu não faço nada sozinha. Exceto coisas que são muito confidenciais, que eu não posso dividir com ninguém, e ainda assim, né, sempre posso com a minha chefe. Mas eu acredito demais no poder do trabalho em grupo. Quando eu tenho alguma coisa que eu preciso discutir, que eu preciso pensar, que eu quero... É uma decisão, é um caminho diferente, eu sempre trago as pessoas junto comigo, porque eu acho que isso traz duas coisas que são muito boas. Primeiro, sempre ser melhor do que se fosse só eu que fizesse.
Porque as pessoas são diferentes e pontos de vista diferentes, eles fazem com que a situação seja muito melhor resolvida, que a gente crie um plano muito mais... com muito mais eficiência, muito mais correto, muito mais adequado, com muito mais... olhando para muito mais possibilidades, mais inovação. E o outro ponto é que as pessoas, quando elas são parte do plano que está sendo desenhado, elas vão junto com mais paixão naquilo, porque aquilo também é delas. E as pessoas se sentem desenvolvendo naquilo. Então, esse é um outro ponto que para mim, é muito importante da atitude. Às vezes a gente vê as pessoas, não, isso fui eu. E as pessoas, muitas vezes, olham para a informação como poder e protegem a informação. Não, isso aqui eu não vou falar para ninguém que eu descobri. Esse negócio aqui é um insight, eu só vou falar para o meu chefe. Não, gente. Vai lá, compartilha. Foi uma grande ideia, traz um grupo para melhorar a tua ideia. E olha que coisa boa quando a gente pode ser um grupo de pessoas que está se desenvolvendo e que está trazendo coisas brilhantes e tu está compartilhando um palco com mais gente que está crescendo junto contigo. E isso traz credibilidade, as pessoas vão querer continuar trabalhando contigo. Isso faz com que todo mundo cresça, com que a empresa cresça. Então, essa coisa do como é que a gente vê o trabalho em grupo, como que a gente cria essa cultura de colaboração real, né? A colaboração mesmo, vem cá, me dá a mão e vamos fazer junto. Isso faz muita, muita, muita diferença. E, obviamente, a empatia, ela é fundamental. E aí, tem aquela coisa, tá, mas o que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro? Não, é tu entender que o outro tem o lugar que é dele, né? E precisa entender o lugar dele, porque tu não tem o mesmo ponto de vista. Às vezes as pessoas dizem, mas se eu fosse tu, eu teria feito diferente. Não, se fosse eu teria feito exatamente a mesma coisa, porque seria eu. Se eu fiz isso, se fosse eu, tu faria a mesma coisa. Porque naquele momento, com as informações que eu tinha, com a visão que eu tinha, com a orientação que eu tinha, era aquilo que eu conseguia fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da empatia, porque a empatia, muitas vezes, dependendo da visão que a gente tem, da forma como a gente conduz, ela pode ser até arrogância. Não, mas eu acho que tu tem que fazer assim. Não? Se eu fosse tu, eu faria do outro. Não, não é assim. Então, o que eu falo de empatia? É entender o ponto de vista do outro. Muitos momentos eu passei em situações que eu dizia, nossa, mas por que essa pessoa está agindo desse jeito? E quando tu vai lá e diz, olha só, vamos ter uma conversa aqui? Né? Eu e tu, deixa eu te dizer, olha, eu estou fazendo isso aqui, e eu queria a tua colaboração, porque com isso a gente pode chegar aqui. Qual é o teu ponto de vista disso? Por que tu está sendo resistente? E quando a pessoa entende que o que tu está querendo fazer não é ocupar o espaço, não é briga de território, não é querer vitrine. Porque, às vezes, as pessoas elas ficam se defendendo de coisas baseadas na crença delas, nas vivências que elas já tiveram. E uma conversa transparente, não é isso. Deixa eu te dizer que o que eu quero é trazer junto. Olha, vamos fazer isso aqui, depois é isso, depois é isso. E eu preciso da tua ajuda, eu não vou conseguir fazer sozinho. Isso muda. Isso, para mim, é empatia. Tu entender a pessoa dizer, olha só, Balice, realmente, desculpa, eu estou resistente, mas porque eu tinha percebido isso de outro jeito. Eu achei que isso daqui seria para isso, mas pelo que tu está me dizendo, é legal. E, inclusive, tem uma outra coisa aqui que dá para adicionar, então vamos fazer junto. Isso é empatia, é tu tentar entender o ponto de vista da pessoa para tu trazer aquilo para o teu processo, né? Trazer aquilo para a tua tomada de decisão, para a tua orientação, para a tua parceria com a pessoa. As pessoas são diferentes. E que bom, né? Imagina que horrível se todo mundo fosse igual. Então, a gente tem que saber trabalhar com isso. E eu acho que isso traz muitos frutos positivos, assim, tanto de crescimento de carreira, quanto de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento do negócio, desenvolvimento da área. As melhores ideias, as coisas mais inovadoras, as coisas mais disruptivas, né? Que são, assim... divisores, né, entre o antes e o depois, são as coisas que são feitas em grupo. Não são as coisas que são ideia de uma pessoa. Pode até ser ideia de uma pessoa, mas um grupo colaborando para pensar é um outro resultado. Então, essas são as coisas que, para mim, são muito importantes, assim, e tudo está relacionado à atitude. Capacidade técnica a gente desenvolve. A atitude é muito mais difícil, porque a atitude ela tem muito a ver com primeiro com a gente se conhecer, antes de qualquer coisa, né? Porque eu acho que quando a gente se conhece, a gente já sabe, nesta situação aqui, eu costumo agir desse jeito. Então, deixa eu parar um pouco, porque eu já sei que aqui está me desafiando. Eu já sei que nessa situação eu me sinto mais intimidada, então deixa eu me preparar melhor. Quando a gente se conhece, a gente consegue
se ajustar às situações. E no momento que a gente se conhece, né, e que a gente tem essa coisa genuína de querer trazer as pessoas junto, de mover, é mágico, né? Assim, é onde as coisas realmente acontecem. Eu adorei cada segundo e me identifiquei assim, ó, fui listando, porque tu falou do não fofoque. E teve Sim. um momento na minha carreira que eu estava numa empresa e comecei a fofocar. Eu, meu colega, meus outros colegas, todo mundo. Porque isso é contagioso, né? Isso parece... É que nem muito bocejar. contagioso. Né? Uma pessoa boceja, todo mundo começa a E bocejar, parece não que é? não faz mal, né? Tipo, só estamos Mas conversando. tu nem percebe que tu tá fazendo exato, isso. é isso. Só que naquele momento, depois, enfim, tudo foi resolvido, ok. Mas, curiosamente, várias pessoas que fizeram parte dessa fofoca acabaram saindo da empresa. Isso é Nem muito de ruim. terem sido saídas, de optarem por sair, ficou desagradável estar lá naquele momento. Mas não apenas isso. Foi um aprendizado pra mim, desde então, de não fofoque. Se tá ruim, guarda pra ti, ou resolve com a pessoa, toma uma atitude que vai resolver, mas não fofoque. Porque depois vai adiante, vai espalhar aquilo lá vai ser contagioso, justamente. Então, É contagioso. um aprendizado muito grande. E lá na É. Holanda foi muito curioso, porque o dono da empresa que eu trabalhei lá, ele é de Israel, né? E israelense, assim, é direto e reto num nível fora da curva. E lá a gente tinha muita questão de vamos ser direto, a gente fala na lata o que for, a gente segue amigos. Depois a gente toma uma cerveja junto, tá tudo certo. Mas fala. E tinha uma questão de não falar sobre alguém algo se tu não tá confortável falando essa mesma coisa pra aquela pessoa. Excelente. Então, eu não vou falar pra ti mal de alguém se eu não tô confortável em falar pra aquela pessoa aquilo lá. Excelente. Pra mim foi um desenvolvimento Essa. absurdo, porque Essa é uma regra pra vida, hein? foi... E a mesma coisa, tem uma também que eu guardei sempre. Só faça aquilo que tu pode escrever e deixar registrado. Porque se te dá algum receio de escrever aquilo e deixar registrado o que tu fez, é porque provavelmente tu não deveria ter feito. Bom, essa é a regra de adultos. Eu tinha uma de crianças que é não faça algo que não te sente confortável em falar pro teu pai. Essa é de adultos. Se tu não tá confortável em fazer um contratinho disso, não contratinho, faça. deixar escrito ali pra alguém encontrar e saber que tu fez. Exatamente. Bah. É aquela história, né? O que você faz quando não tem ninguém, quando ninguém tá vendo. Ninguém Mas tá vendo, exatamente. Vanessa, uma dúvida pra ti. Tu prestou bastante atenção na questão de trazer o time junto, conversar, um brainstorm assim coletivo. Eu tava só esperando, sabe? Eu pensei que eu ia passar ilesa. Mas tudo bem. Eu aprendi a lição aqui já. Já tive uma aula. É que eu tenho dificuldade em trabalhar em grupo, sempre trabalhei sozinha, sou criadora de conteúdo. Então eu crio conteúdo. Sempre fui eu e eu. E aí agora tem time, tem pessoas. E eu não sou boa com pessoas. Eu tenho Mas dificuldade. melhorou muito, melhorou tô muito. melhorando. Vou dar o crédito. Por que tu acha que tu não é boa com pessoas? Porque a minha questão da bateria social, eu tenho algumas questões, como é que eu posso dizer? Eu tenho dificuldade social, de certa forma, assim, sabe? Então, estar com pessoas nem sempre é fácil. E tem situações onde eu me sinto bastante desconfortável. Eu também funciono dentro da minha cabeça, eu me resolvo na minha cabeça. Então, eu sempre acho que eu vou conseguir fazer mais rápido. E não necessariamente que eu vou fazer melhor, mas que, tipo, o meu vídeo, por exemplo, ninguém vai editar como eu. E é óbvio que um buzilhão de pessoas vão editar os meus vídeos melhor do que eu. Mas é o meu vídeo, então não deixa que eu sei que eu... Sabe, assim, então eu tenho várias questões com pessoas e com o time, do tipo... Quero resolver, me deixa que eu resolvo, deu ponto. Assim, é difícil eu me comunicar, sabe? Então, aprendi a lição. Muito obrigada pelos conselhos. Eu sou o oposto, mas a Vicky tá aqui de testemunha agora de que temos mudado, né, Vanessa? Nem reunião, agora eu tem acho que funcionado reunião é muito perda bem. de tempo. Tu achou, né? Tu não acha mais? Não, acho ainda um pouquinho ali, porque, do tipo assim, tem tanta coisa que eu tinha que estar fazendo, e aí eu tô aqui na reunião. É sempre boa a reunião, nunca me arrependo dela, mas eu sempre, tem tanta coisa que eu podia estar fazendo nesse tempo que eu tô na reunião. Esses dias ela não me disse, mas melhorando. chegou a mensagem por outros lados. Aí foi uma foca positiva. De que, João, ela falou que valeu muito a pena a reunião, mas ela não vai te dizer isso. Mas tô aprendendo. Dificuldades são cada pessoa, né? Com as suas questões, com as suas histórias. Exatamente. E eu achei muito legal também a questão de atitude e capacidade técnica, né? É algo que também eu noto... Eu gosto de trazer meus exemplos do que eu vivenciei, mas enfim, do que eu vejo por aí, de que justamente... Claro que vão existir áreas onde tu tem que ter uma capacidade técnica já pronta antes, não tem como fugir disso. Mas justamente a atitude é muito mais difícil. Capacidade técnica a gente dá um jeito. Eu lá na Holanda mesmo, eu entrei numa área técnica que eu nunca tinha trabalhado antes. E aí eu lembro que eu mandei um e-mail pro dono da empresa. Era uma empresa eu fui o 13º funcionário. Olha. E era uma vaga sênior de tráfego pago. Eu disse, eu não sou nem júnior, mas me dá 3 meses, não precisa pagar. Aí ele chamou para uma entrevista, conversamos, criou a vaga júnior, entrei.
Graças a Deus ele pagou. Pagou, felizmente ele pagou, deu certo. E rapidamente cresci lá dentro, mas justamente o conhecimento técnico de se eu for correr atrás, não é nenhum bicho de 7 cabeças, eu sei que eu dou um jeito. E deu certo. Mas por causa da atitude. E tinha muita gente muito boa que entra, mas com a atitude errada e não. E hoje tá flui. tudo tão disponível também, né? Tudo tão fácil acesso, tão. As pessoas ficam, eu não treino porque eu não sei qual treino fazer. Eu fico, não. Tem 1 milhão, meu Deus, né? Muito mais do que isso no YouTube de opções de treinos que tu pode fazer. Dança, Chat GPT. aplicativo, GPT. Tem muita É coisa. só querer e não precisa nem fazer esforço, né? É só Não, digitar é só- um pouquinho ali no YouTube. Treino pra fazer em casa. Então, é realmente a questão da verdade. atitude, né? É a atitude. E sabe o que acontece? Uma pessoa com uma atitude errada, ela tem um custo tão alto para uma empresa, tão alto para uma área, porque isso é contagioso. Então, uma pessoa que é negativa, que vê tudo pelo lado errado, e principalmente a pessoa, que essa para mim é a pior, que ela na tua frente tá tudo certo, e nas costas tá tudo errado, e mina as coisas, e puxa o freio de mão, e traz essa coisa negativa, isso tem um custo altíssimo, inclusive assim, de saúde das pessoas, né? Porque um ambiente que ele é voltado para o negativo, que é essa coisa do ranço, né? Isso é péssimo para as pessoas. É como eu disse, a gente tem que ser feliz, né? Não tem como ser feliz com alguém o tempo todo falando uma coisa negativa, né? E outra, imagina que tu vai trabalhar com um profissional que toda a tua pergunta, a resposta sempre é não. Ou toda a situação que tu... mas isso aí não vai dar. Como que tu inova? Como que tu faz coisa diferente? Como que tu assume novos desafios? Impossível! Não tem como. Se tu sempre tem uma barreira antes do próximo passo. E essas pessoas não se desenvolvem na carreira. E aí é aquela máxima, mas é que eu não tive sorte. Não, né, gente? A culpa é sempre de outra coisa, É nunca sempre da de outra pessoa, coisa. né? Por isso é tão importante a gente se conhecer, a gente se entender, a gente pedir feedback para os outros, ter humildade de ouvir o feedback. Às vezes a gente escuta as coisas, elas são difíceis de engolir, porque dói, né? Dói a gente saber, nossa, eu poderia ter sido melhor nessa situação. Nossa, eu agi assim, essa foi a percepção. Mas que coisa boa quando alguém vem e fala pra gente, né? Do que fala para os outros. Com certeza. Né? Então, a atitude ela é fundamental. A atitude, ela, para mim, define a carreira de uma pessoa. A capacidade técnica é muito importante, mas se tu vai ter sucesso ou não, é a atitude que define. Maravilhosa. Podemos chegar na questão de ser mulher nesse mundo de Por hoje? favor. Vou ficar quietinho aqui por enquanto. Tu falou algumas questões ali, tu falou, especialmente quando são homens e tal, que eu posso me sentir um pouco mais nervosa, então me preparo, enfim. Vamos entrar nessa questão da mulher no ambiente corporativo, né? Conta pra gente, né? Enfim, se tu já passou por algum tipo de situação de, sei lá, preconceito ou resistência de alguma pessoa que trabalhava contigo, seja acima, seja abaixo, por tu ser mulher. Se tu percebeu isso. Já passei por situação em empresas que eu trabalhei antes. Inclusive, teve uma delas que a minha decisão de sair da empresa foi porque existia uma posição e quando eu falei que eu já fazia a função, então abriu a vaga da função que eu já fazia. E o que eu ouvi foi, não, Alice, mas é que essa vaga precisa ser um homem. Deste jeito, né? Então, aquele dia eu decidi, gente, assim, eu não consigo entender. Porque não existe justificativa na minha cabeça que vá me fazer entender o porquê que eu não consigo fazer, ou o porquê que tem que ser um homem. Por quê? Porque a postura é diferente, porque a mulher se mostra mais vulnerável, porque é uma posição que vai trabalhar com um monte de outros homens, e aí não pode ser mulher porque os homens não vão respeitar. Para tudo, não quero, eu quero distância desse tipo de coisa. E por isso que eu estou há 19 anos na Dell. Eu nunca vivi isso na Dell. Hoje a gente brinca que a diversidade são os homens. Porque o meu time é um monte de mulher. E não é porque eu forço, não é mesmo. Agora mesmo a gente está contratando 5 pessoas. Pergunta. São 5 mulheres. No processo final, eu não tinha nenhum homem. Tudo bem, é marketing, né? E não estou dizendo que as mulheres são melhores ou são piores. Não é isso que eu tô dizendo. Mas sabe o que eu tenho descoberto nesses processos todos de entrevista? Porque a gente está com várias frentes agora contratando pessoas. As mulheres são tão inseguras que elas se preparam muito mais. E elas chegam na entrevista e elas dão um show.
Porque elas são inseguras, porque elas sempre acham que elas não vão ser boas. E elas são muito mais preparadas. Por isso que quando chega na fase final, normalmente são as mulheres que chegam. Porque talvez a capacidade técnica seja muito parecida, talvez inclusive a atitude seja muito parecida, porque graças a Deus hoje todo mundo tem acesso, né, às mesmas coisas e a gente vive num momento que isso está mudando, né, a questão das oportunidades, né, de aprendizado, de desenvolvimento. Mas as mulheres chegam para matar, porque elas têm a insegurança. Tem um outro artigo que eu estava lendo, que eu também não vou lembrar a fonte, porque eu nunca lembro o nome das coisas, mas depois a gente pode ver, que é comprovado que uma mulher, quando ela atende 70% dos itens que estão sendo pedidos para uma vaga, ela não aplica. Ela acha que é pouco. Porque ela acha que ela não... E os homens todos aplicam. Eu criei minha vaga, né? Eu mandei mensagem, não faço nada disso. Então, mas aí vem uma questão da insegurança, né? Então, eu já vivi isso lá atrás e eu não aceitei. Eu acho que a gente não pode aceitar e a gente não pode nunca ficar calada. Não só com a questão de gênero, né? Com qualquer coisa que a gente entenda que não é justo e que o que está sendo julgado não é a competência da pessoa de desenvolver alguma coisa, mas é alguma outra coisa ali que é um viés que não pode ser considerado na vida profissional. E tem um ponto também a respeito de comportamento feminino, porque eu amo, né? Eu amo trabalhar com mulheres e principalmente o desenvolvimento, né? Essa coisa das mulheres se ajudarem. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa cada vez mais desenvolver, das mulheres se ajudarem. E tem coisas que eu percebo na atitude, e são coisas mínimas na atitude das mulheres. Por exemplo, tá numa reunião e aí, desculpa, mas eu discordo. Tá, mas por que tu tá pedindo desculpa se tu discorda? Não tem que pedir desculpa, tudo, né? É importante, isso é uma discussão. E quando eu escuto isso, eu sempre falo, tu não tem que pedir desculpa porque tu discorda. Que bom que tu discorda e traz o teu ponto de vista, porque é isso mesmo que a gente quer, que tu discorde, né? E aquele outro ponto também de vai trazer uma coisa e fica naquele receio, né? Se eu falo ou não falo. Continuamos, acho que tocou o celular aí no meio. Não tem problema. Então fica aquele ponto, falo ou não falo? Fala, sempre fala, né? Sempre tem que ter a coragem do ir trazer as coisas, do levantar, do ter voz. E eu vejo que as mulheres, elas têm muito mais receio, né, de fazer isso. Tem muito mais que essa coisa do, desculpa. Observa quantas vezes as mulheres pedem desculpa, né? Não tem que pedir desculpa, né? A gente tem que conseguir entender que a gente é igual, mas tem ainda um legado, né, disso, assim, que eu acho que a gente está transformando e acho que é o papel da gente de quando vê essas situações dar aquele toque. Olha só, vai lá, tu pode, tu consegue, tem que ter voz, porque muitas vezes a presença masculina ela intimida pelo tom de voz, por outras coisas, até postura corporal da mulher e do homem, dependendo da situação, a mulher fica mais intimidada e a postura corporal fala uma coisa que não é exatamente o que ela é. Só que são detalhes, quando a gente tem que falar, porque as pessoas não se dão conta, né? Então, assim, hoje, o ambiente que eu vivo, ele é muito saudável, assim, porque e por isso que eu estou há 19 anos na empresa que eu estou, porque eu não vejo isso acontecer. Em nenhum ambiente. Assim, a gente tem muito respeito à diversidade e a essa coisa do valor das mulheres. A minha chefe é mulher, a chefe da minha chefe é mulher. Aí tem o Michael Dell, que ele é homem. Mas é muito bom, né? Isso. Incrível. E eu imagino também o quanto de obrigados que tu recebe depois dessa forma de ajudar as pessoas, né? Porque eu noto onde eu trabalhava, no meu time, tinha também uma colega de outro país, enfim, mega insegura. Uma querida extremamente competente, mandava muito bem. E aí eu comecei a desafiar. Aí eu comecei a jogar em alguns desafios. Não, João, mas não... Vamos, vai dar certo. E aí depois sempre vinha que massa, deu certo. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E agora tá voando lá dentro. Mas justamente eu noto mulheres muito mais, mas eu era muito seguro. Eu vejo lá, trabalhando com pessoas de fora do Brasil também, dependendo da nacionalidade, pessoas também muito fechadas, inseguras, com medo do que tá acontecendo.
E é tão legal poder ajudar, poder dar uma força. Eu fui muito ajudado, né? Então eu sei o quanto me ajudaram por me colocar em situações assim. É muito legal isso, assim. Acho que depois que tu vê as pessoas crescendo, evoluindo e elas enxergando de fora, né? E vendo que não tem limitação, que aquelas barreiras, né, não são barreiras reais, são barreiras de infância, de coisas que viveu, que conviveu, de uma sociedade que era diferente, que, graças a Deus, está mudando um monte, né? E cada vez a gente está vendo essa evolução. Acho que ainda tem um caminho muito grande, né? Mas essa evolução, ela é real e ela está acontecendo. Tem um outro ponto que tu trouxe que eu queria contar uma historinha para vocês. A gente tem uma síndrome de vira-lata por ser brasileiro. E já vou explicar o porquê, por que eu digo isso. A gente é muito, muito bom. Por quê? Porque a gente tem um jogo de cintura, a gente nasceu e cresceu em crise. Ou é crise econômica, ou é crise política, sempre tem uma crise, né? Isso traz pra gente esse jogo de cintura, essa resiliência, esse olhar positivo sobre as coisas, essa coisa do gostar de fazer junto, do gostar de se abraçar, essa coisa humana, isso é muito brasileiro. E aí a gente se sente muitas vezes intimidado, porque não, mas a pessoa é de outro país. Ah, não, mas essa pessoa é dos Estados Unidos, como é que o meu inglês não é inglês nativo, como que eu vou me posicionar? Eu tenho uma história disso. A primeira vez que eu assumi, eu tinha América Latina, e América Latina é todo mundo parecido, né? Uns falam português, outros falam espanhol, mas a gente é muito parecido na energia, no jeito de viver. Inclusive, até acho que a gente tem uma coisa muito os países estão, agora tá bem, agora não tá. Agora, né? A gente tá todo mundo meio junto nisso, nessa gangorra do desenvolvimento dos países. E quando eu assumi Estados Unidos, eu lembro como se fosse ontem, quando meu chefe me ligou para me dizer, Alice, pelo trabalho que está sendo feito, isso foi há uns, sei lá, 10, 12 anos atrás, que eu assumi uma posição que era Américas. E ele me ligou e me disse, Alice, olha só, a gente vai ter uma mudança e eu queria ver se tu consegue assumir os Estados Unidos e Canadá também e ficar com o escopo Américas. Claro que eu disse para ele que sim, porque eu sou uma otimista e responsável, né? Mas quando eu desliguei o telefone, e logo depois teve a reunião que foi anunciado, e eu, obrigada, gente, né? Todo mundo por vídeo. E eu desliguei aquilo, eu disse, como é que eu vou fazer um negócio desse? Gente, como é que eu vou fazer um negócio desse? Como é que eu vou liderar americano? Como? Porque a gente tem uma síndrome de vira-lata de achar que os outros são melhores do que a gente, porque o nosso país não é tão desenvolvido. Imagino que vocês devam ter vivido isso também, né? E, gente, não tem nada a ver com isso. Dá certo igual. Eles falam inglês melhor do que eu, com certeza. Mas não é pelo inglês que eu fui para a posição. Então, isso eu também falo muito para as pessoas do meio. Por que tu veio até aqui? Por quem tu é. Então, não muda quem tu é. O que te trouxe até aqui não são os teus pontos fracos, são teus pontos fortes. Então, a gente, às vezes, se apega... E acho que aí tem muito também o teu ponto inicial da mulher, né? Muito essa coisa da mulher da insegurança. Mas, meu Deus, tem que ser perfeito. Não vai ser perfeito. E tá tudo certo, vai, e deu muito certo. Porque esse jeito que a gente tem, ele tem um valor tão grande que a gente não se dá conta. A gente só vê isso quando começa a conviver com outras pessoas de outras culturas e ver esse jogo de cintura que a gente tem. Isso é muito único do brasileiro, a gente tem que valorizar e não ter síndrome de vira-lata, porque se tem uma coisa que a gente não é vira-lata, né? Lá onde eu trabalhava, quando eu saí ano passado, nós éramos mais de 200. E desses 200, lá na Holanda, pessoas do mundo todo, muitos remotos, 25% eram brasileiros. Começou comigo e um colega. Eu entrei um dia antes, o primeiro, brincava com eles. Primeiro brasileiro. E depois 25%, porque o pessoal gostava tanto que justamente, tecnicamente, eram bons e a atitude era muito boa. Era muito boa. Então... exatamente. E a gente tem essa coisa do otimismo, da atitude positiva, a gente é alegre, né? Que coisa boa trabalhar num ambiente que as pessoas são para frente, são alegres, são divertidas, Isso faz com que a gente seja feliz no final, né? E a gente é muito trabalhador, assim, o brasileiro é muito workaholic, né? Eu vejo muito isso também, a gente gosta muito de fazer as coisas, de ver acontecendo, de ter o legado, e isso é muito legal, porque isso faz com que a gente consiga crescer muito e ter destaque, né? Agora, deixa eu te perguntar, tu já falou muito, né, sobre a questão da liderança, é o teu papel. Isso também foi algo que veio contigo de fábrica? Foi algo, assim, que tu, desde criança, tu já tinha essa postura? Foi algo que tu precisou desenvolver?
Se foi algo que tu precisou desenvolver, como foi o processo, mas de toda forma, como foi tua evolução enquanto líder? Bom, eu vou te contar, eu sou cheia das histórias, vou te contar uma historinha. Na época de escola, eu disse que eu adorava teatro. E eu sempre gostei muito de escrever, porque eu gostava muito de ler também. Então, eu escrevi as peças de teatro e já escrevi o papel principal para mim. Maravilhosa. E eu adorava, e eu dirigia, e eu montava o cenário, eu amava. Teatro era a coisa que eu mais adorava. Então, eu sempre eu fui líder de turma, sempre gostei muito disso, de tomar a frente, porque eu não gosto de ver as coisas assim, inevitavelmente eu vou lá. E eu tenho até que tomar um pouco de cuidado com isso, assim, até na vida pessoal principalmente, para não ficar tomando a frente em todas as coisas, porque daqui a pouco, só um pouquinho, olha o que mandou. Não, mas não é, né? Que a gente acaba, ninguém vai fazer, eu vou fazer. Ninguém decide, eu decido. Então, hoje eu tenho um pouco mais de cuidado com isso. Mas falando de processo de desenvolvimento, eu sempre tive isso, eu gosto. Porque como eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito de estar com um monte de gente, eu gosto muito de trabalhar em time, sempre foi uma coisa natural. Assim, mesmo quando eu estava em grupos que eu não era gerente, eu sempre era uma líder dentro daquele grupo informal, porque eu sempre tive muito essa coisa da coragem, da atitude, do fazer, da paixão, e eu acho que as pessoas se inspiram com isso e seguem, e gostam, e acreditam. Mas aí depois a gente vai desenvolvendo as técnicas, né? Que aí é o processo de tu ir entendendo como que adequa as coisas, né? Como que a gente vai, dentro das coisas que são positivas, como que a gente desenvolve e aprende a olhar as coisas de um outro jeito também, entendendo as pessoas de outro jeito. Então, coisas que hoje eu vejo que eu desenvolvi bastante ao longo do tempo é esse olhar da empatia que eu comentei, porque qual é a nossa tendência natural? É tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, né? É fazer para os outros o que a gente gostaria que fizesse para a gente, é comunicar do jeito que a gente entende. Só que não é assim que funciona. Porque muitas vezes o jeito que tu fala para a pessoa ou a forma que tu desafia a pessoa é o jeito que seria bom para ti, mas não é bom para ela. Porque a pessoa é outra pessoa. Então, esse adequar da forma de liderar, ele é importante. Não significa que tem que ser autêntico com alguns e um modelo transformado. Não, isso não existe, né? Mas tem que entender que as pessoas, elas são diferentes. E para algumas pessoas chegar e dizer, olha, chegar para a pessoa e dizer, olha, eu te dou aqui um papel em branco, desenha para mim como é que tu acha que esse negócio tem que fazer. A pessoa vai virar à noite, vai babar de felicidade com aquilo e vai entregar uma coisa genial. E tem pessoas que vão parar e vão estagnar e vão ficar tão tensas com aquilo que elas vão sofrer. Significa que um é melhor que o outro? Não, elas são diferentes. Então, para essa pessoa que sofre com isso, ela precisa de mais orientação. E ela vai entregar outras coisas e vai trazer outros pontos de vista e vai agregar de outras formas do que essa que gosta do papel em branco. E quando a gente é líder, tem que entender isso. Qual é o melhor de cada um e como é que tu joga com esse melhor para colocar as pessoas onde elas realmente jogam bem. Tem uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem que cuidar muito dessa questão da cultura da performance. Que tu tem que desenvolver. Sim, tem que desenvolver. Mas eu nunca vou ser tão boa escrevendo com a mão esquerda como eu sou com a mão direita. E mesmo que eu treine 10 horas por dia, eu nunca vou escrever com a mão esquerda tão bem quanto alguém que é canhoto. Então, a gente, como líder, tem que entender isso, que as pessoas... A gente tem que desenvolver, as pessoas têm que ter consciência, olha, ok, eu não escrevo com a mão esquerda, tenho que aprender, posso escrever melhor? Posso. Mas nunca vai ser boa. Se tu colocar essa pessoa a fazer alguma coisa que ela tem que escrever só com a mão esquerda, isso vai ser um sofrimento para ela. E ela nunca vai ser tão boa, isso vai trazer frustração no final, vai trazer desmotivação e vai ter uma performance média. E ninguém é feliz quando não está conseguindo entregar. Então, coloca a pessoa num lugar que é com a mão direita. De vez em quando escreve com a esquerda para dar uma treinada, para a pessoa entender que aquilo ali não é tão bom, mas de vez em quando me desafio. Porque muitas vezes, eu já li vários lugares isso, não, a gente tem que desafiar as pessoas naquilo que elas não são boas. Mais ou menos. Não é bem isso. Tem que botar as pessoas onde elas jogam bem. E isso sim, porque aí ela tem o tesão de olhar outras coisas, desenvolver outras coisas, até de aprender com a mão esquerda de um jeito mais leve, porque ela não tem uma arma na cabeça dizendo, tem que escrever com a mão esquerda, porque esse é teu plano de desenvolvimento. Tu aprender a escrever com a mão esquerda em 6 meses. Tão bem quanto outra pessoa que faz. Isso traz frustração. Então, acho que esse entender do cenário,
colocar as pessoas nos lugares certos, direcionar claramente. E tem uma outra coisa que eu sempre falo de liderança, que para mim é fundamental. A primeira coisa que a gente começa qualquer situação, qualquer fala, qualquer orientação, é do maior para o menor. Então, olha, por que essa xícara está aqui? Tem uma sala antes. Antes tem uma mesa e depois tem a xícara. Então, quando tu fala da estratégia, do todo, da direção, para onde as coisas estão indo, o que são os pilares disso, e tu chega no que a pessoa vai fazer, ela entende muito melhor. E a capacidade dela de contribuição é muito maior, porque quando ela enxerga o todo, ela vai ver, tá, mas por que é só essa xícara aqui? Por que eu não consigo olhar para toda a mesa? E se eu conseguir fazer alguma coisa na mesa também? Se ela não sabe que tem alguma coisa maior do que aquilo, como ela vai contribuir? Ela vai ficar presa no escopo dela. E não dá. Então, acho que o líder é fundamental, independente do nível de senioridade. Eu já vi pessoas dizerem também, mas eu não posso levar isso para o meu time ou para essas pessoas do meu time porque elas são muito júnior. Gente, aí é que tu tem que levar. Porque elas vão ter um pouco mais de dificuldade de enxergar o todo, porque falta experiência, não porque elas são piores, falta experiência para elas. Então, mostra o todo, mas mostra o todo de um jeito que uma pessoa que não tem tanta experiência, que é júnior, consiga entender. E aí, quando ela entende o pedaço dela, a gente se surpreende com a capacidade que as pessoas têm de enxergar soluções onde a gente não tinha visto. Óbvio, porque as pessoas são diferentes, né? Então, esse eu acho que é o grande ponto da liderança. O papel do líder, ele tem que dar pista para as pessoas, né? Dar pista, mostrar qual é a direção, orientar. E, se vier tiroteio, o líder se atira na frente. Se for palco, manda as pessoas. Isso é muito importante. Adorei. Eu lembrei, assim, de trazer um exemplo pessoal, questão de cada pessoa ser diferente, né? Uhum. Mesmo com filhos, eu ia trazer o exemplo dos nossos filhos, mas na verdade melhor ainda seriam gêmeos, né? Que mesmo gêmeos, os pais não vão criar exatamente da mesma forma. Tu vai adaptar porque cada um tem o seu jeito. O jeito de desafiar um é diferente do jeito de desafiar o outro. E tu vai ter que ajustar. E imagina pessoas numa empresa, ainda mais. E a questão do contexto, também trazendo um exemplo que eu vivi, e para mim aquele lá me marcou muito, porque onde eu trabalhava eu adorava lá, eu não fui muito feliz pelo tempo que eu fiquei lá, e o dono da empresa, ele sempre era muito transparente em tudo, com toda a visão da empresa, onde é que a gente queria ir, enfim, e eu estava em um momento liderando todo o time de marketing e performance. Uhum. E naquele período, ao longo do tempo, a gente foi ajustando. Agora o objetivo é assim, eu não quero crescimento pequeno, eu quero crescimento grande. Só isso preciso saber. A partir daí, meu trabalho era fácil de fazer e fácil de justificar. Não cresci por um mês, por quê? Tem um monte de oportunidadezinha aqui pequenas que não fazem sentido, estou deixando de lado. Quando eu acertar grande. Outro período, não, agora olha só, agora qualquer low-hanging fruit ali, qualquer oportunidadezinha a gente quer. Fácil, me deu o contexto, consigo ajudar. E mais do que isso, muitas vezes eu percebi ele fazendo, de jogar as perguntas no ar e a gente trazer as respostas. É isso daí mesmo, pegamos a visão, agora podem ir. Então, a partir daí, as coisas fluem muito mais fácil, né? Com certeza, com certeza. Essa visão do líder é o básico da orientação. É trazer o todo primeiro e que as pessoas entendam o seu papel, porque isso traz, inclusive, propósito, né? Porque, assim, além de tu sentir que tu pertence àquilo, é o propósito de entender, agora eu sei o porquê que eu estou fazendo isso. Isso aqui é importante porque ele é um pedaço importante disso aqui que é fundamental. E muda, né? Muda muito a contribuição e a visão e a motivação e a felicidade das pessoas no final. E o crescimento. Porque as pessoas se desenvolvem muito mais num ambiente em que o líder consegue orientar, né? Mostrar o todo e deixar as pessoas voarem. Tem que deixar voar. Né? Claro que... Né? Porque, mas eu deixei voar e caiu. Não, só um pouquinho, gente. Isso não é líder. Né? O líder não joga no fogo, né? Orienta. Ok, não deu certo, vem cá, vamos fazer junto, vamos pensar, vamos aprender com isso, agora na próxima tu vai. E aí sim. Então, acho que isso precisa ser muito genuíno, né? Essa coisa do gostar das pessoas, do gostar de fazer junto, ele é muito percebido nitidamente, assim, né? Os líderes que eles usam as pessoas para crescer a sua própria carreira, e os líderes que reúnem as pessoas para desenvolver o negócio, e que é um mérito do grupo.
E aí eu não preciso nem dizer como é que eu vejo a diferença de resultado, de motivação de time e de desenvolvimento de carreira, tanto do time quanto do líder, né? Completamente diferente. E o que eu achei, assim, muito interessante é que, te ouvindo falar, para mim, tá sendo uma aula realmente, tanto pro profissional, porque eu tenho muito a evoluir nessa questão, definitivamente, mas como tudo que tu falou pro profissional pode se aplicar na vida pessoal, nas relações, né? E isso é sensacional, porque aí é que a gente, pega e aplica, transforma pra tua vida, pra situação que tá vivendo, porque cabe em tudo, né? Essa questão de trabalhar junto, da empatia, do conhecer as pessoas, maravilhoso. Planejar a rotina, o dia, tudo. Mas a gente tá chegando no fim do episódio. E aí, Alice, pra todo episódio que a gente faz com convidados, a gente faz uma pergunta no final. Vai fazer 2 perguntas. A gente pode agendar o próximo já? Definitivamente. Porque eu tô assim, quantas vezes, tipo assim, quero te encontrar várias vezes pra gente conversar. Exatamente. Obrigada. E foi legal porque tu falou muito sobre atitude. E essa pergunta tá muito conectada com atitude, com fazer, com comportamento. Imagina agora que o mundo inteiro tá assistindo o nosso podcast, tá te ouvindo, tá? Todo mundo vai acessar o que tu vai falar agora, a resposta da tua pergunta. Qual é o hábito que tu considera que todas as pessoas deveriam ter? Qual é o hábito, assim, tu precisa fazer isso. Tu tem que fazer isso na tua vida, na tua rotina, no teu dia a dia. Esse hábito é o hábito pra tu ter, pro mundo todo. Eu vou falar 2 coisas, pode ser? Pode. Então, a primeira delas que eu vou dizer é façam terapia e se conheçam. Perfeito. Isso é fundamental, porque qualquer outra coisa que a gente tentar colocar na vida como hábito, como processo, sem a gente se conhecer, é muito mais difícil, porque vai chegar um momento que vai travar, vai chegar um momento que a gente não vai entender, vai chegar um momento que vai gerar frustração. Então, eu acho que a gente precisa se conhecer e não pode partir do princípio, não, mas eu sou maduro. Não é esse o ponto. Não é uma questão de maturidade ou não é uma questão de ser sênior ou não é uma questão de anos de experiência ou anos de vida. É uma questão de autoconhecimento e que isso é um processo, né? E é um processo que, do meu ponto de vista, ele exige um acompanhamento, um cuidado. Né? Inclusive, eu poderia ganhar uma comissão dos terapeutas, né? Por causa de tudo isso. Já que o mundo tem terapeutas do mundo. E outro ponto assim, planejem as coisas e planejem não olhando pequeno. Planejem as coisas como realmente acho que elas têm que ser. Porque muitas vezes a gente olha para as coisas e a falta de coragem ou a falta, às vezes, até de visão, ou de querer assumir riscos, isso limita as pessoas a olharem pequeno. Sonhem grande, planeja grande, porque não tem nada que não possa ser alcançado. Sabe quando que eu percebi que não existe o que não pode ser alcançado? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de uma família filha de um agricultor, de uma dona de casa. Gente, eu saí na Forbes. Sério que alguém vai me dizer que alguma coisa nesse mundo é impossível? E pergunta pra mim, algum dia foi um sonho? Nunca, nem imaginava que isso nunca seria um sonho. Porque só é o sonho aquilo que tu acha que é possível. Eu nunca imaginei. Então não tem impossível, gente. E, na verdade, assim, quando a gente olha para as coisas com paixão e a gente planeja alto e a gente acredita naquilo e a gente move as coisas do coração, acontece. Então planejem grande, sonhem grande, acreditem. E a gente não precisa também... A gente não casa com sonhos. Né? Porque a gente pode mudar. Então, eu planejei que eu vou tocar piano. Não tem problema, era o meu sonho. Mas eu botei um pouco mais. Isso não significa que é melhor ou que é pior. A gente não casa com as coisas, a gente transforma as coisas, porque tem muitas pessoas que elas se prendem tanto ao fato que elas querem ter razão, ao invés de conquistar outras coisas, de pensar e casam com o plano, casam com aquela situação e não querem mudar aquilo. Então, sonhem alto. E isso envolve todas as outras coisas que eu disse. Sonhem alto, sejam positivos, tenham atitude, tenham coragem, não tenham medo de voar, porque a gente voa quando a gente quer ou quando a gente nem imagina que podia. É quando a gente nem planejou desse jeito, quando a gente olha isso, gente, estou voando, como é que eu vim parar aqui? Que massa. E é desse jeito. Nossa, que aula. Eu adorei. Que aula. De verdade, muito, muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que para quem assistiu foi muito precioso, mas eu tô te agradecendo assim bem pessoalmente mesmo. Para mim fez bastante diferença do fundo do meu coração. Muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Adoro, né? Adoro falar, adoro esse momento. Espero que realmente tenha
seja útil para todo mundo, né? Com Que as certeza. pessoas gostem, porque Com é uma certeza. coisa muito de coração. Foi Né? maravilhoso. Espetáculo, obrigado Tá mesmo. bom, obrigada. Faz o... A finalização. Então, para quem gostou do vídeo, né, tá assistindo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, porque isso pra gente é muito importante. E aí depois tu consegue ler os comentários também, o feedback do pessoal. Isso vai ser muito legal. Vai ser excelente. Então, deixem aí nos comentários pra Alice poder ver o que vocês acharam, dúvidas, curiosidades, botem ali. Se tá ouvindo a gente pelo Spotify, comenta, compartilha especialmente com quem vocês sabem que precisa ouvir isso aqui, porque tem ouro nesse episódio, compartilhem. E é isso, a gente vai se ver no próximo episódio, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, Alice. Foi um Obrigada. prazer enorme. O prazer foi meu, adorei. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau! Tchau, tchau.